Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante e muitas vezes passa desapercebido, que é a questão do treinamento. A gente fala muito, né, que na saúde nós temos alta tecnologia, cada dia mais, e não adianta ter a alta tecnologia se a gente não treina os profissionais que ali vão estar. Hoje eu estou, primeiro, que eu sempre falo, a gente já fez Medical Talks com a Fanning no passado, está no nosso canal do YouTube aqui da Medical Fair Brasil, mas eu sempre falo que é bom estar com empresas que são parceiras e com empresas que vejam também esse lado tão humano da medicina. A Fanning é uma dessas empresas e hoje eu estou aqui com o Rubens Massaro da Fanning, ele é especialista em engenharia clínica. Bem-vindo, Rubens. Muito prazer. Estou com o Dr. Renato. O Dr. Renato Lima, ele é pediatra, neonatologista, não é isso? Isso. Bem-vindos, a gente vai bater um papo aqui. Obrigado, boa tarde. Sinta-se à vontade. A gente vai falar um pouquinho hoje, né? Vou começar com o Dr. Renato, para o Dr. Renato contar para a gente um pouco sobre a experiência que ele teve. O Dr. Renato escreveu um livro que chama Uma Chance de Respirar, os 60 segundos mais importantes de uma vida. E ele vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência. Eu acho que a experiência de escrever o livro, mas como começou a ideia desse projeto tão bonito que você fez, Dr. Renato. Conta para a gente um pouco. Ok. Bom, eu sou médico pediatra, neonatologista, formado já há 26 anos, né? Eu atuo na assistência neonatal aqui no estado de São Paulo e eu também sou instrutor do programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um programa que capacita profissionais de saúde na assistência ao recém-nascido em sala de parto, no transporte de alto risco, caso ele precise de uma transferência, né, para uma unidade neonatal, e a estabilização desse bebê pós a reanimação. É um programa que existe no Brasil já desde 1994, já capacitou cerca de 125 mil pessoas. Nós somos 1.000 instrutores em todo o país, né, realizando essas capacitações pela sociedade brasileira. Eu faço parte de um grupo executivo de reanimação, que cuida da reanimação do estado de São Paulo. E a partir desse trabalho, eu sou instrutor já há 12 anos, eu tinha desenvolvido já uma tese de mestrado, que não foi exatamente nesse tema, mas eu sempre fiquei muito à frente da reanimação na questão de treinamento de profissionais de saúde da assistência neonatal aqui do estado de São Paulo. Em 2016 eu comecei uma tese de doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a minha proposta era levar um projeto de intervenção, um estudo de intervenção, para alguma região remota do país que registrasse grande mortalidade neonatal, né, de mortalidade de bebês em sala de parto, né. Claro que existe toda uma logística quando você pensa na assistência dos bebês. Você tem que pensar na reanimação, no transporte, numa unidade neonatal, mas o meu trabalho ele é focado em salas de parto. Eu fiz um estudo de regiões remotas do Brasil. Em 2016, o IBGE registrava os 3 estados com os piores resultados neonatais, eram os estados da Bahia, Maranhão e Piauí. Eu conheci essas 3 regiões mais remotas desses 3 estados, e acabei escolhendo a região do Piauí, a mesorregião sudoeste do Piauí, que é exatamente a região do sertão, né, do Piauí. É uma região bem extensa, de aproximadamente 700 mil habitantes, formada por 62 municípios, e desses 62 municípios, somente 5 regionais de saúde fazem assistência dessa região, que são hospitais estaduais. A minha proposta era morar por um período nessa região, foram aproximadamente 120 dias, uma média de 30 dias em cada regional de saúde, em cada município, levar a capacitação dos profissionais de saúde, desde o auxiliar de enfermagem ao médico, né, todos os profissionais que faziam assistência aos bebês, e também fazer a gestão dos serviços para que a gente conseguisse melhorar a estrutura, porque eram hospitais extremamente carentes, né, com uma deficiência muito grande de materiais, e a gente entendia que somente capacitar o profissional de saúde não adiantaria, né, que eu precisaria, na verdade, fazer uma fusão aí da gestão, né, da estruturação das salas com os treinamentos. Me conta um pouco, quantos bebês não sobrevivem nesse processo no Brasil anualmente, para a gente ter noção do universo que a gente está falando? A meta do programa de reanimação neonatal é reduzir mortes por asfixia, que é uma morte prevenível na sua grande maioria. São bebês que nascem, não conseguem respirar nos primeiros 60 segundos de vida. A gente usa muito esse termo, né? A gente chama de minuto de ouro, conhecido mundialmente, né, como Golden Minute, que são os primeiros 60 segundos de vida. A gente entende que se o bebê, nesse momento, não conseguir expandir o pulmão, de modo que ele possa oxigenar o cérebro e ativar o centro de respiração, esse bebê, se não morrer na sala de parto, ele faz uma asfixia que pode gerar uma sequela neurológica que vai ser para o resto da vida, né, para esse bebê. Então, a meta do programa é justamente reduzir a asfixia.
Se você pensar somente em asfixia, morte por asfixia, nós temos no Brasil uma média de 4.000 a 5.000 bebês morrendo por ano por asfixia. Isso dá uma média de 12 a 13 bebês por dia morrendo. É um índice muito alto. Né? Ainda mais porque é um índice que você mesmo acabou de falar, que poderia ter sido prevenido. Morte prevenível. Na grande maioria, nós temos estatísticas que são impressionantes. A gente diz que de cada 10 bebês que precisam de ajuda para iniciar a respiração, se você fizer procedimentos mínimos nos primeiros 60 segundos, 9 revertem a asfixia. Você tem uma melhora de 90%. Né, você tem a possibilidade de reverter esse processo em aproximadamente 90%. Né? Então, e com procedimentos, claro, exige o treinamento do profissional de saúde e das equipes, mas são procedimentos que, inclusive, não dependem somente do médico. Né? Claro que é fundamental a presença do médico, do pediatra na sala de parto, porque os bebês podem evoluir para uma reanimação avançada. Nós temos bebês que inicialmente não respondem aos primeiros passos da reanimação e vão precisar de uma reanimação avançada, intubação, cateterismo, infusão de medicação. Isso pode acontecer, então a gente precisa do médico na sala de parto. Mas a realidade que eu, inclusive, conto no livro é a importância de você treinar, inclusive, os outros profissionais. Né? Eu passei por hospitais que não tinham médicos, né? Cidades que, numa região de 600 mil habitantes, no sertão do Piauí, nós encontramos somente 11 pediatras, né? Praticamente nada para aquela realidade. Então, são hospitais que não tinham pediatra em sala de parto, não tinham neonatologista, que é o médico, é o pediatra especializado no recém-nascido. Muitas vezes não tinha sequer o clínico. Então, a frente desse trabalho, desse atendimento, era feito principalmente pela enfermagem. E nós conseguimos registrar uma redução de mortes, inclusive com a atuação somente da enfermagem, em locais que a gente não tinha médicos e que a técnica de enfermagem, o enfermeiro, conseguiu reverter quadros de asfixia e reduzir mortalidade. Porque você tem que treinar quem está ali na hora, né? Posso fazer uma complementação? É que esse trabalho demonstrou que para essa situação que o Dr. Renato está descrevendo, você não precisa ter um altíssimo investimento para otimizar a solução. Então o investimento ele é muito otimizado. Então é uma questão de você ter vontade, de as pessoas terem consciência da necessidade do treinamento, da infraestrutura, mas a infraestrutura não exige um alto investimento, um alto volume de investimento. O maior valor nisso tudo está no treinamento. Porque através do treinamento você vai mostrar para as pessoas como obter os melhores resultados. O que é o básico necessário, a pessoa precisa entender a situação e saber encontrar quais soluções possíveis até para exigir dos stakeholders locais o que é necessário para dar o atendimento pelo menos mínimo e, para não dizer, muito melhor do que o mínimo, né? Num volume de investimento muito otimizado. Ou seja, tendo conscientização e vontade, você pode mudar a realidade. O Dr. Renato mudou a realidade de 5 lugares que se encontravam em situação muito desfavorável. E ele fez isso com os recursos dele, recursos próprios dele. E isso é uma coisa que é exponencial, né? Porque Exato. Essas pessoas que aprenderam, elas vão, por mais que você não esteja mais fisicamente lá, essas pessoas vão passando conhecimento para os próximos profissionais que entram nas instituições. Lógico que o treinamento ele tem que ser contínuo e reciclado, né? Você não pode nunca mais voltar a fazer o treinamento. Mas sabe o que eu acho, Rubens? Tem muito lugar que a gente vê que os gestores falam assim, eu não vou fazer o treinamento porque o meu funcionário não quer, ele está de saco cheio, ele quer ir embora. E não é, isso agrega valor. E o funcionário, pelo menos eu vejo, escuto isso, conversando com as pessoas, ele se sente valorizado quando ele recebe um treinamento. Eu imagino que essas pessoas estavam sedentas por informação. Sim. Como que era a recepção das pessoas quando você chegava? Isso é muito citado no livro, inclusive. Né? Mas só para complementar, isso tudo foi uma tese de doutorado que durou 4 anos. Né? Eu defendi essa tese de doutorado. A tese é muito técnica, né? Ela traz números, traz estatísticas com relação a treinamentos, a metodologia dos treinamentos, a redução de mortes, a redução de mortes no transporte neonatal. Não tinha como separar da tese os relatos humanos que eu vivi. Foram 120 dias que eu tentei somente ser pesquisador, mas eu não consegui, porque eu também sou médico, né? Então, médico é ser humano, né? Então, não tinha como separar. Você imagina, eu conto situações durante um treinamento,
baterem na porta e me entregarem um bebê vivo de 1,1 kg num saco de lixo. E a gente não tem estrutura, porque eu fui para montar a estrutura, mas foram em momentos que ainda não tinha estrutura montada. Então, de pegar o material do treinamento e reanimar aquele bebê numa mesa, eu tirava o boneco, o simulador, né, o manequim, e colocava um bebê de verdade para reanimar. Então, eu vivi muito isso. Então, como não tinha como misturar essa parte técnica da tese com os relatos humanos, daí surgiu o livro para contar esses relatos, né? Com relação à receptividade das pessoas, incrível. Foi algo também assim que surpreendeu bastante a gente. Eu saí de São Paulo com uma meta, né? Eu tinha um N para atingir. Inicialmente, a gente pensava em 350 treinamentos, né? Envolver 350 profissionais, considerando essas 5 regionais. Só que rapidamente houve uma divulgação muito grande dos treinamentos. Então é uma região muito carente. E do lado ali do Piauí você tem o Maranhão, você tem a Bahia, que também são as regiões extremas desses estados, né? Acabou que a informação começou a ser divulgada. Teve uma cobertura de mídia na época que também ajudou a divulgar essas informações. E as pessoas começaram a migrar para essas regiões pedindo treinamento. E não tinha como negar, né? Conhecimento, né? Então, a princípio, a minha ideia era fazer os treinamentos somente em horário comercial, seria de 8 às 16 todos os dias. Já na segunda semana de trabalho, eu passei a fazer cursos à noite, cursos aos sábados, cursos aos domingos, para poder atender essas pessoas. Migraram pessoas da Bahia, do Sertão do Maranhão, de Pernambuco, do norte do Piauí, porque eu estava no extremo sul, né? Tiveram pessoas que viajaram 12 horas de ônibus para pedir treinamento. Viajavam para o local sem sequer saber se teria vaga. Esses cursos, esses treinamentos, eles são cursos de imersão. Eu não posso fazer um treinamento para 30 pessoas ao mesmo tempo, né? Porque são cursos teórico-práticos, tem aula teórica, tem simulação realística, que são realizadas com materiais. Então não tinha como eu juntar 20 pessoas numa sala. Eu tinha uma limitação de 8 pessoas por treinamento. Então eu precisei aumentar o trabalho para poder suprir essa demanda de pessoas. E o que era o N de 350 pessoas chegou a 431 pessoas. Eu acabei realizando 700 treinamentos em 120 dias. Né? Então, na verdade, acabei colaborando, ajudando também com a assistência de bebês do Maranhão, da Bahia, de Pernambuco e do norte do Piauí. Então, foi uma receptividade incrível, assim. Uma sede de conhecimentos que eu vou levar para toda a minha vida. Né? Pessoas que nunca tinham sido treinadas, não conheciam o programa de reanimação, tinham imenso interesse em melhorar, em aprender, e isso eu observei nos gestores locais, né? Diretores do hospital, secretários de saúde, até políticos. Alguns políticos se envolveram também, minimamente, mas se envolveram, mas principalmente quem está na linha de frente do atendimento, né? Pessoas sedentas por conhecimento. Então, inclusive, algo que me chamou a atenção, esses cursos, eles são, o aluno passa por uma avaliação. A gente trabalha com modelo pré-teste e pós-teste. Então, ele faz uma provinha sobre aquele assunto antes do curso e finaliza fazendo uma provinha, e ele tem que ter um rendimento superior a 80%, igual ao superior a 80%, para ser certificado pela sociedade brasileira. O índice de reprovação foi muito baixo, né? E a média do pós-teste, que seria o pós-curso, foi muito igual ao que eu vejo aqui em São Paulo, ao que eu vejo em outras regiões do Brasil. Então, quer dizer, pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de serem treinadas, se envolvendo tanto com aquilo, né, agarradas àquela oportunidade, chegando a um rendimento como pessoas de São Paulo, que têm a opção de participar de cursos, treinamentos, educação continuada. Então, isso foi especial, né, nesse treinamento. É importante ouvir isso, né? A sede por saber. Isso é muito legal, porque é uma coisa voluntária das pessoas. Porque, além de tudo, em qualquer contexto que seja no contexto do Dr. Renato, seja no contexto de um hospital privado, as pessoas se sentem valorizadas com o treinamento, entende? Ela agrega valor, ela traz valor, né? Então, às vezes, você pode ter uma ideia de que, poxa, eu não preciso ser treinado porque eu já conheço tudo, né? Pode ser que não. Às vezes é bom fazer uma reciclagem, entende? Mas o que toca muito no seu relato é essa situação, que as pessoas ouvem falar, o assunto se espalhou, e pessoas de outros lugares falam assim, olha, eu nem sei se eu vou ser atendido, mas eu vou até lá porque eu quero saber. Por que ela quer saber? Porque ela quer fazer também alguma coisa, quer participar de algo positivo. Isso aí, do ponto de vista do crescimento nosso como sociedade, eu acho extremamente importante. E isso valoriza a sociedade como um todo, valoriza as pessoas.
vale a pena estudar bem essa situação e ver como isso pode ser replicado muitas e muitas vezes. E o treinamento é uma coisa que é para o indivíduo, né? Exato. É aquela coisa, por mais que você vai comprar um equipamento novo, você vai dar uma premiação, uma bonificação para o funcionário, é um benefício? É. Mas o treinamento ele carrega com ele, independente de onde ele for trabalhar. E vai trazer muitos resultados positivos para no trabalho dele, para a instituição e para as pessoas que vão ter a intervenção dele, vão sofrer a intervenção dele, porque os resultados vão ser provavelmente muito melhores, entende? Vão ser mais otimizados, ou seja, você tem a questão de treinamento, toda empresa ela tem que pensar também na questão da entrega de valor, né? Qual é o propósito da empresa? O propósito da FANE é entregar solução. Você tem que entregar alguma coisa que tenha valor para o cliente, que o cliente receba aquilo e que ele cumpra os objetivos que o estimularam a investir naquela solução, né? Se ele investe um determinado montante, para garantir o retorno sobre esse investimento, o treinamento ajuda muito. Porque, imagine, se você entrega algo e usa 50%, aquele algo não vale 100, vale 50. Então, se você consegue fazer um treinamento já de início e depois, se necessário, outros subsequentes, você está garantindo o retorno do investimento, além da valorização das pessoas. Você, não só isso, você garante o retorno do investimento num determinado prazo, se você pensar como um equipamento como um bem de capital, por exemplo, né? Você está tendo o retorno do investimento, garantindo esse retorno naquele determinado prazo e até estendendo esse retorno, ou seja, otimizando o retorno do investimento para além do que você até planejou. Então, faz parte, é inerente, a entrega do produto tem que ser feita juntamente com a entrega do treinamento, para que a solução esteja completa. Então, a pessoa vai ter intimidade, vai ter afinidade com o produto. No caso do Dr. Renato, a visão é mais ampla ainda, né? Ele está ensinando conceitos fisiológicos, né? Conceitos éticos, conceitos porque tem situações muito importantes da medicina que a pessoa tem que assumir lá a responsabilidade de dar o melhor tratamento possível, está definindo a vida da pessoa. No caso de você fazer o treinamento para as pessoas, ela tendo afinidade com o produto, se você for ver a parte do produto, ela vai ter mais facilidade de usar o produto. Às vezes ela pode até evitar situações em que ela acha que o produto não está funcionando bem, ou então ela está usando parcialmente o produto, ela não sabe que o produto tem uma determinada um determinado recurso, oferece um determinado recurso, né? Otimizando o dia a dia dos profissionais de saúde e, obviamente, com resultados para o paciente e para a unidade assistencial de saúde, né? Porque todos, seja público ou privado, elas estão fazendo investimento. Os dois estão fazendo investimento, né? Esse investimento tem que ter o retorno. Então, o treinamento é uma forma de otimizar e de garantir esse retorno. Não, isso que você falou é muito importante, Rubens, a intimidade que o profissional tem com o equipamento que ele vai manusear. Também, exato. Porque é que nem... Ele vai usar todo dia, né? Não, e é um exemplo que parece besta, mas é um exemplo real. Eu sou usuária, por exemplo, de um telefone iPhone. Se eu pegar um Samsung, eu sou uma pessoa completamente analfabeta. Mas você adoraria que a gente desse um treinamento se você comprasse. Exatamente, né? Se eu comprar, eu preciso de um treinamento. Isso é na vida profissional. Imagina aquele profissional sob pressão, que ele tem exatamente pouquíssimos segundos para salvar uma vida se ele não tiver intimidade com o equipamento. Não adianta você ter o equipamento. Sobre a intimidade com os equipamentos, uma história até que eu conto no livro, em um dos municípios, quando eu cheguei, o coordenador da enfermagem não tinha nada na sala, né? A gente sempre fazia uma avaliação baseada numa portaria que existe, portaria 371 do Ministério da Saúde, que normatiza os materiais necessários para reanimar um bebê. Esse município tinha somente 18% desses materiais. Era impossível salvar um bebê. Eu, naquele cenário, não salvaria um bebê, né? Não teria condição. E no início da discussão do que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia conseguir para a sala, um enfermeiro me convidou para conhecer um depósito que ficava a 2 quadras do hospital. Nós temos um depósito, nós temos alguns materiais, de repente o senhor pode querer alguma coisa para trazer para a sala. Enfim, à tarde nós fomos visitar essa sala, não tinha luz, a gente entrou com uma lanterna de celular, e assim que eu entrei eu vi uma caixa lá no fundo com o logo da FANE, né?
Assim, liguei, eu coloquei a luz, eu vi funnel lá atrás. Aí eu falei, aquela caixa grande. Ele falou assim, a gente não sei o que é, você quer ver? Eu falei, vamos arrastar ela aqui para fora. Aí nós arrastamos com muita dificuldade, porque tinha muita coisa, assim, um entulho de materiais velhos, materiais novos. Nós arrastamos essa caixa, era um berço de reanimação. E eles reanimavam os bebês praticamente numa pia, numa mesa de apoio. Totalmente condições adversas ao que uma condição ao diversa. que é necessário. E, quando você fala em berço de reanimação, é um berço que te dá a condição de você reanimar aquele bebê, que você consegue prover calor para esse bebê. Uma das grandes causas de mortalidade de recém-nascido é a hipotermia. A hipotermia, principalmente no bebê prematuro, é causar a morte desse bebê, né? Em sala de parto. Está relacionado a sangramento do cérebro, a sangramento pulmonar, e esses bebês evoluem muito mal. E eles não faziam isso, eles tinham um berço. Eu me lembro de ter visto a data na caixa, uma caixa guardada há 7 anos no município. 7 anos sem usar o recurso que estava lá. Eles não sabiam montar, eles não sabiam exatamente o que era, e aquela caixa estava guardada há 7 anos. Nós abrimos essa caixa na calçada, eu montei o berço com esse enfermeiro, tem as rodinhas, né, do berço, nós arrastamos o berço 2 quadras pela cidade, lá pela calçada, levamos para a sala e começamos a montar a sala deles. Quer dizer, dos 18% de equipamento, eles já cresceram um pouco do percentual que eles precisavam. E assim aconteceu com, por exemplo, o monitor cardíaco. Nós encontramos o monitor na sala da diretora, guardado há 3 anos. Também eles não sabiam usar e daí nós começamos a montar e a melhorar a estrutura deles. Foi dessa forma que a gente foi transformando. Mas o seu caminho cruzou com a Fanning antes disso. Me conta um pouco, quando você cruzou o seu caminho, Dr. Renato, com os equipamentos da Fanning? Os equipamentos da Fanning eu sempre usei aqui, né? Um material fundamental que a gente utiliza, inclusive ele faz parte dessa portaria 371 do Ministério, é o ventilador mecânico, né? O Baby Puff, que é a marca da Fanning. É um ventilador que a gente começou a usar no Brasil a partir de 2012, se eu não estou enganado. Em 2012 ele foi instituído como um material fundamental para você reanimar prematuros menores de 34 semanas, mas também os bebês maiores. Mas se você pegar a diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente não pensa mais outra forma de reanimar prematurinho menor de 34 semanas sem esse ventilador. Só que existe eu não consigo entender, talvez o Rubens sabe explicar melhor, mas existe uma restrição de venda. Como ele é muito barato, tem um preço muito acessível, às vezes falta informação para as pessoas, para as entidades, porque muitas vezes as pessoas vêm e compram com o dinheiro delas, como foi o seu caso. Sim. Como foi o seu caso, porque às vezes como faz parte de uma peça para a reanimação, para um momento que é para o recém-nascido, não é para o hospital como um todo, né? Menos gente talvez sinta a necessidade dele, né, no mercado. E aí o que precisa acontecer é ter divulgação, entende? Então, por exemplo, você tem regiões em que você vai ter mais conhecimento sobre, não só sobre o equipamento da Fanning, qualquer um similar a esse, né? É importante porque ele é um produto, a gente não está aqui para falar sobre produto, mas falando sobre tecnologia, né? Essa tecnologia, ela serve para você proteger o pulmão do nenê, os pulmões do nenê, né? Então você tem uma iatrogenia menor após a reanimação, com o uso dessa tecnologia. Então por isso que se tornou um aparelho que é recomendado para toda unidade, toda a mesa de reanimação, desculpe. Nesse caso, o que leva a ter uma situação como a que o Dr. Renato descreveu? Falta de conhecimento, falta de informação, né? Então, seria marketing? Não, é menos de marketing, é mais informação, é mais esse trabalho de trabalhar com os profissionais de saúde, de ter planos maiores, assim, planos para o país, para a saúde do país, assim, eu acho, na minha humilde opinião, eu diria isso, né? Que assim, essa solução, essa realidade que o Dr. Renato mostrou, ela se aplica em outros setores do hospital, né? E se você tiver um plano, se você às vezes rever, nós temos planos de saúde, né? Não só para o Brasil, para todos os países. E se você às vezes focar nisso e divulgar melhor esse tipo de trabalho, alguém pode ter a ideia assim, falar assim, poxa,
eu não preciso de muitos recursos e posso fazer muita diferença com treinamentos, né, que é o tema da nossa reunião aqui hoje. Então, você que é administrador de hospitalar, por exemplo, você tem um parque tecnológico. E nesse parque tecnológico, você tem várias tecnologias disponibilizadas, mas elas estão, de fato, disponíveis o tempo todo para você? O que você pode fazer para otimizar esse parque tecnológico que você tem na sua unidade de saúde, né? Através do treinamento. Então, a realidade você vai encontrar tanto essa situação como outras em que você poderia ter resultados melhores, né? É um tema muito bem aceito, a questão do treinamento entre os profissionais de saúde. Conforme eu falei, isso valoriza a unidade, valoriza a pessoa e traz um resultado inquestionável para o tratamento. Imagina o resultado social disso, né? Com pouco investimento você tem um resultado social muito bom. E assim, são coisas que você faz, você multiplica, você potencializa, você forma outras pessoas que vão divulgar a informação, né? Informação é tudo. Hoje em dia nós estamos na era da informação, né? Então, por que não você estar nessa onda moderna, atual, de que cada vez mais as pessoas recebem mais informações, mais treinamento, cada vez está mais fácil divulgar alguma coisa, né? E aí a gente deveria, acho que não é que a gente deveria, vai acontecer de uma subida de patamar para as pessoas. Eu acho que é um momento especial. Isso que o doutor Renato fez, ele fez porque ele pegou na unha, né? Digamos assim, usando um termo comparativo, ele foi e falou: eu vou fazer isso. Mas ele estava sozinho. E se tivessem vários doutores Renatos e várias pessoas ajudando com a consciência, principalmente com a consciência, porque não precisa fazer um projeto que você faz uma vez e depois acaba. Tinha que ser tinha que ser um normal. Tinha que ser um novo normal, né? Curiosamente, ontem eu estava trabalhando, eu recebi uma ligação do Piauí de uma das pessoas responsáveis pelas estatísticas do Estado, as estatísticas de mortalidade que são enviadas para o Ministério da Saúde. Ela já tinha tentado falar comigo umas 2 vezes, não tinha conseguido, ela ligou uma 3ª vez. Ontem nós conseguimos conversar. E para esse trabalho eu coletei os dados, foram 12 meses que antecederam a intervenção e 12 meses após. Então eu terminei a minha pesquisa em metade do ano de 2019. Daí para frente eu não levantei mais dados de mortalidade, de transporte, eu não sabia o que estava acontecendo. Até recebi informações esporádicas, né, porque eu fiz amigos lá na região, então eu sabia mais ou menos, mas eu não estava mais quantificando aquilo. E ontem ela me ligou, eu fiquei até emocionado, né, porque ela quis saber exatamente as regiões por onde eu tinha passado. Eu falei assim: doutor, você até me falou um tempo atrás, mas me confirma a região por onde o senhor passou do Piauí. Aí eu falei para ela: não, a mesma região, passei por... Ela falou assim: porque a gente está levantando os dados do Piauí e um dado me chamou a atenção aqui, eu estou até recontando, mas realmente é isso. A única região que reduziu mortalidade em 2020, você vê, um ano depois, que eu estou registrando e mandando para o Ministério, é a região por onde o senhor passou. Sensacional, né? Eu fiquei muito emocionado, assim, porque já não faz mais parte o meu trabalho, ele foi concluído, né? Então eu não acompanhei mais, eu não dei continuidade. Essa é uma notícia que vale a pena ser divulgada. Não, eu pedi para ela: por favor, documenta isso, vamos fazer isso chegar até a Secretaria do Estado do Piauí, até para de repente a gente conseguir levar o trabalho para outras regiões, porque eu fui para um mapeamento, né? Eu sei que tem regiões até piores, que precisam muito nesse momento de treinamento, de estruturação, e até pedi essa ajuda para ela. Vamos fazer um documento, oficializa isso, vamos levar até a Secretaria Estadual do Piauí, de repente a gente conseguir ir para outras regiões. Mas ela citou, por exemplo, Bom Jesus, que foi uma das regiões que eu passei. Ela falou assim: doutor, Bom Jesus reduziu mortes em 50%. E a equipe, quando reuniu, a gente pensou que fosse um erro, e aí pediram uma recontagem, mas realmente é isso. 50% de redução de mortes um ano depois dos treinamentos. Então, quer dizer, a história o treinamento ele fica, né? O treinamento ele ficou, né, nessas pessoas. Lógico. Né? E eles deram continuidade, continuam dando continuidade a esse atendimento. Então, e como eu falei, de cada 10 bebês que nascem e precisam de ajuda, 9 melhoram se esses bebês receberem um bom atendimento. Com algo muito simples, né? É um treinamento e materiais de um custo muito baixo. Né? Nós conseguimos estruturar a sala deles,
o ventilador que nós citamos, esse Baby Puff, nós colocamos um em cada município, né? E fez total diferença, porque como eu estava falando, de 2012 para frente, a gente entende que os bebês menores de 34 semanas, obrigatoriamente, devam ser reanimados com esse ventilador. Só que a gente tem ainda inúmeros locais, inclusive em São Paulo, que não respeitam portaria, né? Isso também é um fator, uma questão que eu nunca entendi, né? Hospitais, principalmente hospitais públicos, ainda existe uma resistência muito grande em adquirir um material, a resistência em treinar esse pessoal, né? Então as pessoas não conhecem, não sabem manusear o aparelho, muitas vezes adquirem o material, mas não treinam, aí as pessoas vão lá e quebram o aparelho, né? Ou o contrário, treinam as pessoas e não tem material, e a pessoa não tem o que fazer. Então, e no Piauí, o que eu consegui fazer foi justamente isso, né? Eu consegui estruturar as salas e treinar as pessoas. Então surgiu o resultado, né? Esse ventilador em um ano, salvou 65 prematuros, né? Menores de 34 semanas. Bebês que, com certeza absoluta, não sobreviveriam, porque eram bebês que tinham muita dificuldade para iniciar a respiração, precisavam de suporte até conseguir chegar numa UTI. E essa região é tão remota, tem um dos municípios, ele fica a 1.000 quilômetros de Teresina, que seria a UTI mais próxima para esse bebê. E um município tão pobre que não tem autorização para o SAMU aéreo pousar, porque eles não têm pista de pouso, e não tem ambulância UTI. Então eles pegavam uma ambulância simples, pegavam um Baby Puff, faziam uma modalidade que a gente chama de CPAP, que é para você manter a expansibilidade pulmonar do bebê, e esses bebês viajavam 1.000 quilômetros até Teresina e sobreviveram, né? A gente tem relatos de bebês sobreviventes, vários, né? São realidades muito adversas, né? E que é possível fazer a diferença com o treinamento. Isso é uma coisa que o Rubens estava falando antes, né, Rubens? A Fanny investe muito em treinamento com quem usa os equipamentos. Eu já vi, e quem não segue as redes sociais da Fanny, sigam, porque eles estão fazendo um excelente trabalho. Eles têm divulgado os treinamentos. Eu vejo o pessoal do marketing divulga e mostra. Tem treinamento quase que todo dia que eu vejo. Ou lá na Fanny, ou vocês vão até as maternidades, né, Rubens? Conta um pouquinho disso. Não só no Brasil, no exterior também, nos outros estados, né? Então a gente. Eu vi o projeto da África, vocês foram treinar lá também. Exatamente. Na Índia nós fizemos um treinamento, inclusive sobre o Baby Puff na Índia, nós introduzimos o reanimador de fluxo contínuo lá, a ideia, né? Era muito pouco divulgado, a gente fez um trabalho, foram médicos brasileiros para lá, e multiplicaram esse conhecimento. Hoje já é uma realidade, né? Ou seja, se você investe, o resultado vem depois, né? No nosso caso, conforme eu te falei, ele faz parte do propósito da empresa entregar a solução. Mas na responsabilidade como manter uma marca no pós-mercado, você também precisa tomar cuidado, né? Então você precisa olhar para isso. O que você vai fazer depois que você entrega o aparelho? Que suporte que você tem que dar, né? Então essa aproximação aproximação com o cliente através do treinamento é muito importante, porque você então vai estar acompanhando, monitorando, que é a nossa obrigação, e isso é uma das ferramentas para se fazer isso, para se chegar a esse objetivo, né? É muito importante você cuidar do seu cliente, né? O seu cliente não é seu cliente hoje, é o seu cliente que você espera por muitos e muitos anos, né? Então, você tem que cuidar, dando suporte, treinamento, obviamente assistência técnica, apoio para esclarecimentos de dúvidas. Sempre pode acontecer alguma coisa assim. E a gente tem que, então, entender e mostrar para as pessoas o quanto que isso tudo é importante, para que elas também estejam receptivas para receberem essa nossa visita, essa nossa aproximação, né? Estejam abertos para isso, né? Ô, doutor Renato, me conta uma coisa, esse treinamento que você fez foram 120 dias que você ficou nessa região, mas, por exemplo, é um treinamento que você estava me explicando antes, que são 3 etapas. Quanto tempo demoraria um treinamento desse numa instituição de saúde? E quanto tempo, por exemplo, é aconselhável fazer uma reciclagem? Então, como eu falei, o programa ele é formado por 3 cursos, né? A reanimação do prematurinho menor de 34 semanas, reanimação do maior de 34 e o transporte do recém-nascido de alto risco.
esses cursos fazem parte do programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira. Isso não é meu, né? Eu sou instrutor aqui em São Paulo, eu recebi uma autorização para atuar como instrutor no estado do Piauí, né? Essa autorização veio da presidência do programa de reanimação e da coordenação local do estado do Piauí. Esses cursos têm carga horária de 8 horas, né? São cursos rápidos. É um dia, né? A gente faz geralmente esse curso de 8 às 16 horas, com uma hora de almoço. Nesse período você esgota todas as discussões que envolvem a assistência do bebê na sala de parto, né? Desde o momento que o bebê nasce ao momento que o bebê precisa de uma estabilização após essa reanimação. Esse curso ele tem um alicerce que é internacional, vem de um comitê internacional de reanimação, né? O Brasil ele faz parte é membro desse comitê, então a gente respeita as diretrizes mundiais, né? E elas são adaptadas para a nossa realidade. E a sugestão é que cada profissional possa fazer as 3 etapas dos treinamentos, né? Reanimação do prematuro, maior 34 e transporte do recém-nascido de alto risco, né? No Piauí, eu realizei 700 treinamentos, né, envolvendo esses 3 cursos. Então a gente priorizou os maiores de 34 semanas, né, porque o curso do prematuro ele é um pouco mais específico, ele tem um grau de dificuldade maior, inclusive ele limita um pouco o público, né? Por exemplo, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, eles não são aptos a realizarem essa segunda etapa. Então a gente priorizou a reanimação do bebê maior de 34 semanas, que é a maior população, né, que nasce, e o transporte do recém-nascido de alto risco, uma vez que aquela região não tem UTI, né, dependia do transporte para esses bebês chegarem à capital do estado, né, Teresina. Então a gente priorizou também o transporte de alto risco. Isso é muito bonito, né? Estou até rememorando aqui que não só o que a gente busca fazer é divulgar, é treinar pessoas também para fazer o treinamento. Então, para replicar o treinamento, é o que o Dr. Renato faz também, né? O conhecimento ele só cresce, né? Você está divulgando, então mais pessoas conhecem, vai multiplicando. Então nós também fizemos, só para citar como exemplo, que você me perguntou, treinamento na Etiópia, por exemplo. Mandamos também médicos brasileiros para a Etiópia e para outros países. A gente, quando a situação permite um enfoque mais assertivo ainda, tanto melhor, porque você consegue colocar no projeto uma interação entre o médico brasileiro, o médico do exterior, por exemplo, e vice-versa, né? Isso traz os resultados que ficam marcados, porque aquilo lá, as pessoas sempre lembram daquele evento, e onde você tem o treinamento, os resultados, você percebe com o tempo, o número de reclamações, por exemplo, diminui. Entende? Ou o número de consultas, o número de dúvidas diminui. É impressionante, né? Eu imagino que você tem vários tipos, vários níveis de dificuldade ou de complexidade de equipamentos, né? Quanto maior a complexidade, maior a necessidade ainda de você ter qualificações especiais para utilizar o produto. Mas não importa qual a tecnologia, se você olhar como um todo para o seu parque tecnológico, você pode fazer uma otimização dos treinamentos, um plano de treinamentos na unidade de saúde, né? Você faz um plano anual, né? Você fala assim, olha, eu vou buscar através de recursos próprios, através de recursos junto às empresas que forneceram as tecnologias, né? Ou seus representantes, buscar formas de trazer o treinamento num determinado período por ano, em 2 períodos, que seja, mas cobrindo todo o portfólio. É muito interessante, é uma ideia que vale a pena ser explorada. Antes do treinamento tem um planejamento da instituição de saúde, né? Fazer o planejamento. Melhor, porque senão fica só para a empresa identificar também, né, Rubens, qual é a necessidade daquela instituição, porque tem instituições que têm uma deficiência maior em um setor ou em outro setor. Então, fazer o diagnóstico. O que a gente, como administrador, tem que pensar? O que a minha instituição de saúde precisa nesse momento? E planejar. Tem instituições que já têm isso muito bem planificado. Mas eu acho que quando a gente para falar que um treinamento são 3, o doutor Renato estava falando, são 3 etapas, cada etapa dura 8 horas. A gente está falando de 8, 16, 24 horas num ano. É muito pouco para um resultado tão grande que a instituição pode ter
de ter essas pessoas melhores formadas. E aí, né, muito quando a gente fala do aspecto humano, do aspecto profissional, mas também o aspecto financeiro. O doutor Renato estava falando que, por exemplo, muitas vezes a pessoa era treinada, tinha capacidade, mas não sabia manusear o equipamento, quebrava o equipamento. Isso é custo, né? Quando a gente está falando na parte prática, na parte financeira, é a junção, eu acho, do melhor resultado, da parte, né, da humanização, mas da parte também de recursos do hospital, que a instituição tem que pensar nisso também. É por isso que nesse ponto aí, o foco da empresa é saber como evitar isso. Então ela tem que trabalhar, é uma das análises que se faz no projeto. Como evitar essa situação do uso indevido, ou seja, você tem que fazer o produto de tal sorte em que, mesmo com o uso indevido, ele não vai apresentar um resultado ruim ou não vai se quebrar, por exemplo. Entendeu? Você tem que pensar nessa... Quando você produz o equipamento, você tem que pensar nessa variante também. As indústrias da área médica pensam nisso. Né? Muito importante. No mau uso, né? Não, isso pode acontecer. Lógico. Em toda situação, alguém pode se enganar sempre. Então, você tem que, aliás, uma das soluções é o treinamento. Né? Então, depende do projeto, da pessoa e do treinamento que liga uma coisa a outra. Olha, eu vou agradecer vocês dois, doutor Renato, Rubens. Eu adorei essa história. Eu ganhei o livro, então, sim, eu já vou ler o livro, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, então queria agradecer bastante. Queria perguntar se já tem um plano para uma outra região. Eu já comecei. Assim que eu defendi a tese de doutorado, o meu orientador, Dr. Sérgio Marba, me convidou para fazer uma apresentação para o Ministério da Saúde, né, dos resultados. Na verdade, foi uma apresentação muito breve. A gente apresentou a metodologia, né, do que foi feito e os resultados. Eu não conhecia ninguém no Ministério da Saúde em Brasília. Foram alguns assessores do Ministério e também convidaram a Organização Pan-Americana de Saúde, né, a OPAS, aqui no Brasil. No dia seguinte, a OPAS me procurou. Eu fiz contato com uma das consultoras nacionais, né, da área da pediatria, e recebi um convite eu me tornei, na verdade, consultor nacional no assunto neonatal, na neonatologia. E a gente começou a discutir formas de levar esse modelo para outras regiões remotas do Brasil. E esse trabalho nós começamos em novembro. Nós mapeamos 5 regiões remotas do Pará, do estado do Pará, que também são regiões muito parecidas com a região que eu trabalhei no Piauí. Nós já estamos... semana passada eu estava no Pará. Eu estava num município, para você ter ideia do quanto é remoto, são 14 horas de navegação saindo de Belém até o município. 2 horas de lancha e 12 horas de navio para chegar nessa região. Região extremamente pobre, sem médicos, sem nenhuma estrutura de sala de parto. Esse município, Portel, tinha 21% dos materiais necessários, somente. Semana passada morreram 3 bebês na sala de parto. Por falta de equipamento. Por falta de equipamento. Inclusive a gente... treinamento. Então eu vou para treinar, né? A gente criou um modelo de simulações realísticas que envolve todo o assunto, esses 3 cursos do programa. A OPAS também leva o coordenador estadual, no caso do Pará, para fazer os treinamentos oficiais da sociedade brasileira. Eu vou para fazer sensibilização das equipes, estruturação das salas, discussão da estruturação das salas e treinamento de simulação realística para esses profissionais. Já fui para o Acre também. Em junho eu estive no Acre. A gente fez um projeto piloto em aldeias indígenas, numa região também bem distante, divisa com o Peru praticamente. O município era Cruzeiro do Sul, mas é um município que dá assistência para várias aldeias indígenas. Então a OPAS também reuniu 40 profissionais de saúde que atuam nessas aldeias, reuniram no Cruzeiro do Sul e eu fiz um treinamento. Eu pude treinar 40 pessoas. Um trabalho muito bonito. Parabéns. Agora a gente tem uma discussão, um projeto em andamento para regiões críticas do Maranhão. Já mapeamos também uma região crítica do Maranhão. E agora já surgiu um outro projeto também, eu não sei se eu vou dar conta, mas pelo menos surgiu o projeto. Vai. Que eles estão chamando de saúde neonatal nas fronteiras. Eles querem mapear regiões críticas das fronteiras do Brasil com países da América do Sul. E a gente quer mapear hospitais que fazem atendimento de bebês do lado de cá e do lado de lá. E então acho que vai começar por Roraima, pelo município de Pacaraima, que faz atendimento para bebês da Venezuela e bebês brasileiros, né? Então eu devo ir nessas regiões também para capacitar esse pessoal, as pessoas. O que você falou, Rubens, a parte do ensinar, da informação ser multiplicada, o doutor Renato está fazendo. É verdade. Parabéns.
Muito bom. Eu queria aproveitar, agradecer vocês. Muito obrigado. Falar que a Fanning vai estar com a gente também na Medical Fair o ano que vem, de 3 a 6 de maio no Expo Center Norte. E vou deixar o convite aqui para o Dr. Renato voltar em maio, ano que vem, de forma presencial, né? Porque a gente já vai estar mais tranquilo para apresentar para a gente os resultados do Piauí, porque a gente já sabe agora que foram bons, mas uma apresentação mostrando os resultados, eu tenho certeza que muita gente vai ficar curiosa, e mostrar para a gente esses novos projetos também. Com o meu prazer. Muito obrigada. Voltarei com o meu prazer. Muito obrigado. Obrigado.